Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Te convido a abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Primeira Coríntios 11, 23, vamos até o 32. E o 23 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Essa é a carta de Paulo à igreja lá em Coríntios. E Paulo está refletindo o memorial que nós estaremos fazendo nessa noite, diante da mesa do Senhor. Nós, nessa noite, então, estamos celebrando a ceia, um dos dois sacramentos que foram deixados por Jesus para nós. Junto com a ceia, o outro sacramento é o batismo. E todo mês, então, nós temos a rotina, todo mês nós temos, então, o momento de lembrarmos da morte de Jesus e celebrarmos a sua ressurreição até que ele venha. O problema, irmãos, para nós é que existe um perigo quando nós fazermos algo rotineiramente. Muitas vezes, práticas que são rotineiras se tornam para nós vazias, se tornam mecânicas. Muitas vezes nós podemos vir para cá e estamos tão acostumados a participar desse momento, de participar da ceia do Senhor, que temos o risco de fazer isso de uma maneira displicente, de uma maneira mecânica, de uma maneira sem consciência, sem reflexão, sem a entrega devida, sem a memorização do sentido e do significado do que estamos fazendo nessa noite. As coisas acabam caindo numa zona de inutilidade nas nossas vidas. É mais uma ceia, é mais um domingo, é mais um momento de estar lá comendo pão e bebendo o cálice. Eu e você, ou pelo menos esperamos que todos pratiquem rotineiramente a higiene bucal. Você escova os seus dentes, no mínimo uma vez por dia. É aconselhado fazer isso várias vezes, mas a gente às vezes esquece, né? Correria, esquece, até que alguém fala: tá com mau hálito do caramba, vai escovar o dente. E você tem uma rotina de fazer isso, e muitas vezes você faz de qualquer jeito. Porque você tem que fazer, tenho que dormir, tenho que acordar, eu comi, estou com gosto horrível, vou escovar os dentes. E aí nós temos a ilusão de que fazer isso de qualquer maneira traz para nós uma saúde bucal correta. Eu tenho uma saúde bucal correta, eu tenho higiene bucal. Mas fazemos isso de uma maneira displicente. Isso nos leva então a uma enfermidade. Muitas vezes nós temos cáries, inflamações,
e muitas outras coisas que a doutora Paula pode detalhar depois para você, porque você faz essa higiene bucal de uma maneira displicente. E o que o Paulo está dizendo nesse texto é, tomem cuidado, para que o envolvimento de vocês também não se torne mecânico, também não se torne superficial, porque se vocês fizerem isso superficialmente, isso vai lhes fazer mal. O ato que seria para nós, então, irmãos, como um momento de redenção, passa a ser para nós um ato de condenação. Práticas rotineiras nos levam a ações automáticas. Repetimos algo à exaustão e perdemos, então, a exatidão do significado. Corremos o risco de fazermos o comer o pão e beber o cálice de uma maneira nessa noite onde não tem mais o significado que deveria ter. Como devemos então, irmãos, participar desse momento que é muito sagrado, esse momento que é muito especial? O momento da ceia é um momento solene. Como eu disse, Jesus só deixou para nós duas celebrações, a ceia e o batismo. E a ceia, momento de hoje, para aqueles que nos visitam, é onde nós celebramos em memória a morte de Cristo, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E não celebramos só a sua morte, mas celebramos a sua ressurreição. E por que celebramos a morte? Porque foi na sua morte que nós encontramos vida. Porque nós éramos pecadores. Nós somos pecadores e naquela cruz, há 2000 anos atrás, Jesus morreu por nós. Jesus morreu por cada um de nós que está aqui nessa noite. Jesus morreu por mim, Jesus morreu pela Natália, Jesus morreu pelo Ricardo, Jesus morreu pelo Ari, Jesus morreu por nós há 2000 anos atrás. E nessa noite nós celebramos essa morte, que é porque Ele morreu por nós que nós podemos estar aqui celebrando vida. Mas no terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. E Ele ressuscitou, e nós celebramos também a ressurreição de Cristo até que Ele venha, até que Ele volte para nos buscar. Esse momento solene, irmãos, é destacado na nossa experiência religiosa, na nossa experiência como igreja. A igreja costuma estar mais cheia aos domingos de ceia. Alguns comparecem para participar do ritual. Alguns outros irmãos evitam o momento de ceia. Hoje é ceia, eu não vou, não quero tomar ceia, não quero participar. Ou alguns estão aqui porque esqueceram e se desculpam e dizem, eu não tenho condições de participar, eu não quero pão, eu não quero o cálice, eu tenho um problema, uma dificuldade, e quando eu me examino, eu me sinto indigno de participar da ceia. A compreensão, irmãos, do que Paulo diz no versículo 27, aí de 1 Coríntios 11, quando ele fala, examine-se, onde nós devemos analisar se devemos ou não participar, se somos dignos ou não. Que Paulo está dizendo, não beba o cálice como pão indignamente. No momento da ceia, irmãos, nós praticamos um autoexame. Eu e você vamos nos examinar nessa noite, para ver se temos condições adequadas de participar ou não. Alguns participam, outros dizem que não. Esse mês não, hoje não, prefiro ficar fora. Não participar, irmãos, nada mais é do que algo extremamente equivocado. O que a palavra de Deus está dizendo em 1 Coríntios 11 é o oposto. O autoexame não é um caminho para eu me auto-identificar e tentar encontrar alguma virtude. Eu não me examino nessa noite buscando virtudes em mim. Eu não me examino nessa noite buscando coisas boas que me deem um carimbo ou que me façam participar. Até porque, irmãos, não é possível que alguém, que eu e você, se nós nos colocarmos diante de Deus nessa noite, é impossível que eu e você possamos achar qualquer virtude em nós. A não ser que você seja um fariseu, como a Bíblia relata. Alguém que, com certeza, falaria, graças te dou, porque eu não sou como esses outros, não. Eu tenho condições de comer o pão e comer o cálice nessa noite.
Isso seria um ato de hipocrisia. O ato de sondar, dito lá pelo salmista, sonda-me, Senhor, sonda-me no mais profundo. Não é um ato de buscar virtude, irmãos, em nós, buscar em nós alguma condição para que nós pudéssemos participar. Mas é um ato, irmãos, de corajoso, de humilhação. Quando nós enxergamos e nos analisamos, quando nós nos examinamos nessa noite, nós vamos de encontro com o nosso pecado, nós vamos olhar a nossa miséria, nós vamos olhar o quanto somos falhos e ao mesmo tempo nós podemos olhar a grandeza dos elementos da ceia, irmãos, e irmos de encontro ao nosso pecado, não somente lamentando pelo pecado, mas nos examinando e lembrando do sacrifício de Jesus, do amor de Cristo, e passando nesse exame, não porque merecemos, mas porque não merecemos, não porque temos qualquer virtude, mas porque somos pecadores, mas pecadores alcançados pela morte e ressurreição de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. É isso que nós vemos durante toda a Bíblia, irmãos. Nós vemos o profeta Isaías 6 falando: ai de mim, eu não tenho nenhuma condição, eu não tenho como. Isaías toma consciência do seu pecado e fala: ai de mim, que sou pecador. É da mesma maneira que o apóstolo Pedro reage quando ele encontra Jesus. Ele fala: afasta-se de mim, tu és o Filho de Deus, afasta-se de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno de estar aqui. É o que acontece em uma das parábolas que Jesus conta, a parábola do fariseu, onde ele relata um fariseu que se orgulhava, que num autoexame acharia virtudes. Não, porque eu oro todos os dias, porque eu contribuo financeiramente, porque eu vou na igreja 3 vezes na semana. E Jesus confronta a hipocrisia desse homem com uma outra pessoa que não tem condições, não se sente digno de olhar, de levantar o seu rosto, mas fica ali se lamentando por ser pecador. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, quando nós nos examinamos, nós tomamos a consciência do nosso pecado. Essa é a autoavaliação sugerida por Paulo. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz: se examine. Uma chamada para que eu e você pudéssemos nos aproximar e ter a percepção, irmãos, de quanto nós somos falhos e pecadores. Agora, se nós não tomarmos consciência disso, irmãos, se nós não tomarmos consciência dos nossos pecados, nós não podemos dar o valor para a mesa, o valor real da mesa, porque quando nós olhamos a mesa e lembramos que o pão significa o corpo de Cristo que foi machucado, e o cálice significa o sangue de Cristo derramado naquela cruz, o sacrifício de Cristo só tem valor porque eu e você somos pecadores, e Ele então veio e morreu por nós, morreu para nos oferecer perdão de Deus, morreu principalmente, irmãos, para erradicar todo o mal de nós, erradicar o pecado. Quanto menos a nossa consciência de pecado, irmãos, de que somos pecadores, menor é a obra de Cristo nas nossas vidas. Quanto maior é o nosso senso de virtude, que somos qualquer coisa, irmãos, que temos direito a qualquer coisa, que somos merecedores de qualquer coisa, menor é o sacrifício e a obra do nosso Redentor, Jesus Cristo. Aqueles que se aproximam de Deus e acham virtudes, não têm noção do que é o pecado. Não sabem o que é pecado. E o que é pecado? A definição usada para as crianças é errar o alvo. Quem de nós consideraria a vaidade um impedimento para participar dessa ceia, dessa noite? Talvez você tenha aberto seu guarda-roupa às 6 horas da tarde e ter falado: eu não tenho roupa para ir para o culto hoje. Tendo seu guarda-roupa cheio. Ou
a busca por um corpo perfeito, a tirania da beleza, será que isso é pecado e nos impede de participar? Ou ao contrário, quantos somos despreocupados com a nossa saúde, relaxados com o nosso corpo físico, relaxados com a nossa taxa de colesterol? Quantos abusam na mesa, incluindo eu? Comi tanto no almoço hoje que nem dá para comer o pão da ceia, tá? Estou aqui, por aqui. Será que o hábito de mentir nos impede de participar nessa noite, irmãos? Mentir é pecado. Realmente não pode participar. E quantos considerariam o ato de falar a verdade nada mais que a verdade, um ato e um problema para participar? Não, Leandro, não é pecado eu falar a verdade? Eu falo sempre a verdade, toda a verdade, dou a quem doer. Eu não sou hipócrita. Será que isso é realmente o que aquela pessoa que está ouvindo precisa? Ou será que você não tem sensibilidade com as pessoas? Você tem machucado, ferido, a título de ser honesto? Há verdades que devem ser, irmãos, veladas por respeito e amor às pessoas. Verdades que precisam ser ditas somente no momento certo. Falar a verdade pura e simplesmente não é uma virtude. Sabedoria. Ouvir mais do que falar. Ser tardio. Leandro, mas quem ama o dinheiro não pode participar, porque é servo de Mamon. Isso é pecado? É verdade, amar o dinheiro é pecado, mas quem não gosta de dinheiro é bobo. Eu gosto de dinheiro. Se você não gosta, me dê. Gostar de dinheiro e ser escravo do dinheiro são coisas diferentes. Então, quem é escravo do dinheiro não pode participar. E quem não dá valor ao dinheiro? Quem é um vulgo, usando uma palavra chula, chupim, que vive às custas dos outros, não quer trabalhar, não dá valor a nada? Leandro, mas quem fuma não pode participar. E o fumante é alguém reconhecido, porque está na roupa, está no hálito. Não venha para a mesa se você fuma, porque isso é pecado. Agora, quantos de nós, assim como um fumante é viciado no cigarro, somos viciados em tecnologia, viciados no celular, amamos a conectividade, mas não conseguimos hoje nos conectar com a pessoa que está do nosso lado, sem o celular. Somos fugitivos da convivência, sobre a justificativa de estarmos em rede, estarmos conectados. Não, mas agora eu estou conectado. E muitas vezes nós não temos a liberdade mais, e não temos mais, na verdade, a vontade de nos relacionar com uma pessoa diferente que está ao nosso lado, porque nós estamos com todos os nossos amigos na palma das nossas mãos. Quantos não conseguem ficar um minuto em silêncio? Como diria o Tite, fala muito. Quantos idolatram Corinthians, o Santos, o São Paulo, o Palmeiras? E o pessoal que é discípulo do Freud, eles podem participar, Leandro? Eles vivem no analista, vivem no terapeuta, no psicanalista. Esse pessoal precisa, é tudo de libertação. E quem tem preconceito e não vai se tratar? E precisa, pode participar? Vou pegar os 10 mandamentos e vou lê-los, e com certeza nós não nos incluiríamos em muitos, se nós estivéssemos lendo lá na época de Moisés, porque a gente não roubou, a gente não matou, a gente não adulterou. Mas nem nisso, irmãos, nós somos aprovados, porque Jesus eleva o padrão, e Jesus está falando, meu amigo, tu não matou, mas se tu pensou em matar, já era. É pecado também. Tu não adulterou, mas se tu olhou para a mulher do próximo com olhos diferentes, já era. Perdeu o playboy. Já era. Irmãos, somos todos pecadores. E quem pode participar então da ceia hoje? Nos examinamos.
como é o conselho de Paulo, não para chegar à conclusão de que posso tomar a ceia porque eu sou bonzinho, porque eu toco, prego. É para nos examinar, tomar consciência da escuridão que habita em nós, do pecado que nos persegue diariamente, e aí sim, discernir o corpo e o sangue de Cristo. O versículo 29 aí de 1 Coríntios 11, diz o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu vou te responder o que é discernir, te falando o que é não discernir. É quando nós nos examinamos, como Paulo nos aconselha, e olhamos a escuridão da nossa alma, olhamos o nosso pecado e resolvemos ficar por lá. E resolvemos não participar. Resolvemos, numa noite de celebração, não se apropriar do Cristo que é compartilhado nessa mesa, que está presente nesse momento, porque Ele é vivo. E não tomar para nós, irmãos, o perdão oferecido por Deus, o perdão celebrado nessa mesa, o perdão que celebramos nessa noite. Não discernir o corpo e o sangue é se condenar na consciência e não participar. Paulo diz em seguida, no versículo 29, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Quando nos examinamos diante de Deus, irmãos, quando nos colocamos na presença de Deus, o Espírito Santo sopra uma visão do que realmente somos, do nosso pecado, da nossa miséria. Enxergamos então, em contrapartida do Cristo, pedimos misericórdia. E Deus que nos julga, nos disciplina, nos transforma, é o Deus que nos perdoa, nos conforta, nos educa. É um Deus que diz, não há condenação nenhuma. Só poderíamos ser condenados, irmãos, no tribunal da nossa própria consciência. Só eu e você podemos nos condenar, porque Deus não nos condena. Preço do pecado foi pago lá naquela cruz. E nós estamos aqui nessa noite nos examinando, celebrando, compartilhando o pão, o cálice, comendo e bebendo, porque nós somos alcançados com amor, com graça e misericórdia. Nós podemos cometer 3 erros nessa noite. O primeiro deles é ser arrogante. A arrogância, no momento do autoexame, irmãos, como nós já falamos, nós nos acharmos dignos de participar. E é o primeiro problema. Eu me examinei, eu encontrei muitos benefícios, eu posso participar, eu tenho condições de participar. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Nos examinamos e achamos muitos pecados. Entendemos isso. O segundo erro, irmãos, é a displicência. É um momento solene. Eu só não pus o blazer porque não serviu, porque eu dei uma engordada. Mas eu vinha de blazer. E minha esposa disse que os sapatos também não combinavam. Então, mas eu pego o pão nessa noite, olho no relógio. Está demorando muito, o Leandro já está falando há 21 minutos. Pego o pão, olho no relógio. Ou se não, eu pego o pão, coloco dentro da Bíblia, mando um WhatsApp. Displicência, irmãos. E displicência é que nem você comer 3 empadinhas e não saber o que é. Já aconteceu isso com você? Você está ali na festa, de que é essa empadinha? Não sei. Mas você não estava comendo? Eu já comi umas 3, mas eu não sei do que é. Nós não podemos ser displicentes, irmãos, porque é um momento solene, onde nós, sem legalismo, relembramos a morte, celebramos a ressurreição,
comemoramos o sacrifício de Jesus para que eu e você pudéssemos ter vida. Não podemos ter distanciamento espiritual desse momento de desrespeito. Não se examinar com muito critério na presença de Deus. O terceiro erro, irmãos, é a ignorância. É se examinar, se achar indigno e privar do Cristo que se oferece a nós nessa noite, nesse ato em memória da sua morte e ressurreição. Não recebemos o perdão que Ele oferece para nós. É ficarmos presos na culpa e não nos entregarmos. Conselho, então, irmãos, para nós nessa noite é nos examinarmos e comemos. Tenha coragem de olhar para a nossa... devemos ter coragem de olhar para a nossa própria alma e entendermos que somos falhos, mas participarmos. Aproveitar esse momento, se colocar diante de Deus e confessar o nosso pecado e aceitar a graça de Deus e o perdão, celebrar e aceitar a oferta do perdão da cruz. É isso que nós precisamos fazer nessa noite. 4 atitudes. Primeiro, contrição. Nós olhamos a nossa situação, é o momento onde nosso coração de alguma maneira se apequena, porque nós temos vergonha, irmãos, de nós mesmos, vergonha de como somos falhos, de como pisamos na bola. É triste quando nós não reconhecemos mais que somos pecadores. É triste quando nós não choramos mais por causa do nosso pecado. Achamos que é normal viver a vida que vivemos. Contrição. Segunda coisa, irmãos, eu participo desse momento, então, Leandro, de contrição. E na sequência eu confesso, reconheço tudo de mal que habita em mim, como o pecado me consome, e coloco isso diante de Deus, e me rendo. A terceira coisa, então, é rendição. Me rendo, baseado, entendendo que sou pecador e aceito a oferta da cruz. Aceito a oferta do perdão, aceito a oferta do amor que Cristo fez por nós, faz por nós. E a quarta coisa, irmãos, celebro o perdão que recebi. Celebro porque sou perdoado, celebro porque tenho vida, porque Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Devemos então, irmãos, comer e beber nessa noite, nos apropriando do perdão, nos apropriando da libertação, nos apropriando da redenção e da salvação que Jesus proporcionou por nós, morrendo naquela cruz. Podemos dar graça nessa noite, porque mesmo sendo o que somos, o amor de Deus nos justifica, e é esse amor que nos mantém em pé, vivos, com possibilidade de participar essa noite. Que seja uma noite de contrição, uma noite de confissão, uma noite de rendição e uma noite de celebração. Que não haja em nós, irmãos, hipocrisia, arrogância, displicência e ignorância da oferta do amor de Deus em seu Filho Jesus, relembrado nessa mesa. Que possamos comer e beber nessa noite, que possamos celebrar a oferta de perdão para nós nessa noite. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos reconhecemos falhos, Pai. Nós nos reconhecemos, Pai, dependentes do Teu perdão, porque não há em nós nada de bom, Pai. Há em nós trevas, Pai. Há em nós escuridão, Pai. E quando olhamos para essa mesa, Pai, nós entendemos, Pai, com muito temor, Pai, que relembramos a morte de Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, que veio ao mundo porque eu era pecador, que veio ao mundo morrer por mim, que veio ao mundo como uma expressão do amor de Deus, Pai. Que possamos entender isso com clareza nessa noite, que possamos entender isso sem hipocrisia, sem arrogância, sem displicência,
que possamos entender o sentido de celebrarmos, Pai, a Tua morte, comemorarmos a ressurreição, comemorarmos que a morte não pôde te deter, Pai, e celebrar isso até que Tu venhas, Pai, até que Tu venha nos buscar, Pai. Nós celebramos isso, Pai, celebramos a liberdade de estar na Tua presença, Pai, celebramos, Pai, a liberdade que temos, Pai, porque a dívida foi paga naquela cruz, porque nós não devemos nada, nós somos livres, Pai. Celebramos o Teu amor, Pai, celebramos a Tua graça, a Tua misericórdia renovada a cada manhã, Pai. Celebramos a possibilidade, Pai, de participar, nos examinamos, Pai. E mesmo pecadores, Pai, podemos participar, porque Tu nos amou. E olhamos para essa mesa e lembramos desse amor, Pai. Amor que deu Seu Filho, deu a vida para nos salvar. Amor tão grande, Pai, que nós não podemos imaginar, Pai. Amor que fez o Teu Filho, que não devia nada, santo, Cordeiro Imaculado, morrer naquela cruz por nós. Celebramos essa noite, Pai, porque podemos estar livre do mal, livre do pecado, salvos, remidos pelo Teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Amém. E quem pode participar, irmãos? Além de tudo que falamos, entendemos como comunidade